Olá, vamos adiante então com a nossa aula de sensores. Então já falamos de sensores com tecnologia com contato, né? A nossa chave de fim de curso, ou seja, eu preciso ter um contato físico entre o sensor e a peça para que ele detecte essa peça. E aí a gente vai falar um pouco sobre tecnologia sem contato, né? Ou seja, eu não preciso ter um contato de superfície entre a minha peça e o meu sensor. Entre essas tecnologias aí estão inseridas, aí, por exemplo, sensores indutivos, capacitivos, ultrassônicos e sensores fotoelétricos. Então, definindo aí, então a tecnologia sem contato, são dispositivos eletrônicos de estado sólido que criam um campo ou um feixe de energia e reagem a distúrbios nesse campo. Algumas características aí comuns entre esses tipos de sensores, obviamente não precisa contato físico com a peça e o sensor, não tem peças móveis, né, que possam se desgastar, quebrar, enfim, teoricamente eles exigem menos manutenção. Geralmente operam com velocidades maiores comparado com os sensores de contato. Tem bastante flexibilidade aí na aplicação. Aqui nesse endereço do YouTube, aqui nesse endereço abaixo, vocês conseguem acessar aí um exemplo aí utilizando um sensor fotoelétrico. Então, sensores indutivos. Né? Os sensores indutivos são sensores de proximidade, né? Ele detecta a aproximação de algum objeto, tá? E são desenvolvidos, né? A física dele, a tecnologia dele, basicamente é para detectar objetos metálicos. Né? Então, basicamente, eles podem detectar tanto metais ferrosos, né, que contenham ferro em sua composição, por exemplo, aço, enfim, quanto metais não ferrosos, por exemplo, o cobre, o bronze, enfim. Eles não têm parte em móveis, né, não existe nenhum molas, enfim, alavancas no interior dele, basicamente a física, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Então tem menor manutenção. Ele funciona satisfatoriamente bem em ambientes muito sujos, né, onde não são afetados pelo acúmulo de contaminantes, como, por exemplo, pó, graxa, óleo, fuligem, na face sensora. Obviamente, se for uma poeira metálica, aí obviamente pode interferir na medição desse tipo de sensor. Então, o princípio de funcionamento parte do princípio ECO, né, Eddy Current Killed Oscillator. Né, então, são sensores. Os sensores indutivos eles geram um campo eletromagnético, né, na sua face sensora. O objeto metálico que penetrar nesse campo, né, criado pelo sensor, né, ele vai gerar correntes de Foucault, né, serão induzidas na superfície do sensor, no objeto metálico detectado, que será detectado. Né? Essas correntes, por sua vez, essas correntes de Foucault drenam parte da energia do campo magnético ali gerado pelo sensor, né? O que resulta na perda de energia no oscilador interno do circuito eletrônico, obviamente. Né? Então, existe uma oscilação interna nesse sensor que é detectada aí, né, com essa redução da amplitude dessa frequência desse sinal. Então, o circuito oscilador detecta essa alteração e gera um sinal para comutar a saída em ligar ou desligar. Então, internamente do sensor existe um circuitinho eletrônico oscilante, né, um oscilador, que quando entra um objeto metálico ali na ponta do sensor, na área sensora, né, ele cria um distúrbio no campo magnético que é percebido pelo circuito eletrônico. Né? Se eu remover esse objeto da face sensora dele, o campo eletromagnético volta ao seu comportamento normal, o oscilador se regenera, né, e o sensor aí troca novamente o seu estado da saída para, né, a sua função normal, ali, se for normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, basicamente, aqui está, né, exemplificando. Tá? Então, deixa eu ver o mouse aqui, né? Por exemplo, aqui está o nosso sensor, não existe nenhum objeto, né, na frente da face sensora. Então, aquela frequência do meu circuito lá, do campo eletromagnético, está contínua, certinha, aqui, né, sem nenhuma variação aí no sinal. Enfim, então, a partir do momento que um objeto metálico começa a se aproximar do sensor, esse sinal que era perfeitinho, né, de uma certa amplitude, uma certa frequência, conhecida pelo circuito, começa a se alterar. Né? Então,
o oscilador reduz sua velocidade à medida que o campo começa a ser interrompido. Né? Então, quando o metal está bem próximo então, do sensor, o oscilador para, né, e o metal é detectado. Se eu remover o meu alvo, né, a minha frequência, lá, meu sinal, né, começa a se regenerar e voltar ao como era no início. Né? Então, quando ele chega num certo nível, né, numa certa distância, ele detecta e considera detectado esse meu objeto. Então, basicamente, né, eles são constituídos por 4 blocos. Né? Então, na ponta aqui, onde tem a face sensora mesmo do sensor, então existe um núcleo, né, de ferrite, enfim, e uma bobina ali enrolada nesse núcleo, é responsável aí por criar o feixe aqui, o nosso campo eletromagnético. Em seguida, então, tem o oscilador, que é responsável em oscilar, né, criar esse campo eletromagnético numa certa frequência, uma certa amplitude. Tá? Quando o metal, enfim, o alvo chega aqui, há um distúrbio, esse cara aqui varia, né, e o circuito detecta essa variação e aciona a minha saída aí, seja um sinal, um sinal eletrônico, por exemplo, de 0 ou 1 para um CLP. Algumas características dos sensores. Né? A distância operacional do sensor de proximidade indutivo, né, é a função do diâmetro da bobina sensora e leva em consideração se a estrutura é blindada ou não. As novas configurações de proximidade indutiva permitem um aumento da faixa de detecção. Né? Então, basicamente, quanto maior meu diâmetro aqui, vamos dizer assim, da minha área sensora, maior é a distância que eu consigo detectar o, o objeto metálico na frente. Né? Então aqui tem só um gráfico, vamos dizer assim. Então o S significa blindado e o N não blindado. Né? Então tem uma distância sensora a partir de 8 milímetros até 3 centímetros. Né? Então basicamente aqui quando a gente tem um sensor que tem um encapsulamento blindado, né, ele aumenta aí a distância, por exemplo, comparando aí com o diâmetro do sensor aqui, né, 8 milímetros, ele detecta aí a presença de metal e a partir de 1 milímetro de distância dessa face. Já um blindado já consegue a 2 milímetros. Né? Se eu tiver um sensor então de 3 centímetros, né, esse diâmetro aqui, então ele já consegue detectar aí alvos, né, até 15 milímetros, né, 1,5 centímetros para um sensor blindado, né, e a 1 centímetro, né, ou 10 milímetros para uma configuração não blindada. Tá? O que seria esses blindagem? Né? O que seria blindagem? Então, os sensores blindados são construídos com um anel blindado que circunda o conjunto e o núcleo da bobina. Então, lá na face sensora do sensor existe um anel, né? Justamente o que ele vai fazer? Ele vai concentrar essas linhas de campos eletromagnéticos. Tá? Então, ele consegue concentrar na face sensora. Então, nos sensores com invólucros metálicos, o invólucro geralmente fornece a blindagem. A estrutura blindada permite que o sensor seja montado no mesmo nível nas adjacências metálicas sem causar um acionamento falso. Né? Então, imagine que você tem um equipamento, você vai instalar um sensor indutivo que detecta metal, né? E você vai instalar numa estrutura metálica. Então, se eu puser um sensor indutivo que não tem uma blindagem no corpo dele, pode ser que tenha um falso positivo, né? Vão detectar algo que não existe, né? Ele pode estar tendo interferência aqui da estrutura do próprio equipamento, né? Não é nenhuma peça chegando perto dele, mas ele pode estar tendo sofrer uma interferência aí, né, da própria estrutura. Então, sensores blindados, né, são melhores nesse requisito, né? Eles concentram a linha de campo, tá? E eles podem então ser construídos aí no nível do equipamento. Se eu não tiver blindagem, eu teria que deslocar esse meu sensor um pouco para cima aqui, para que essas linhas de campo não interfiram na estrutura do equipamento. Então aqui, né, então o slide anterior falou dos sensores blindados, e aqui no não blindado, então eles não têm aquele anel, então eles podem ser suscetíveis né, a erros aí de detecção caso tenha algum objeto, enfim, aqui nas laterais dele, por exemplo. Né, as linhas não estão concentradas somente aqui, mas as linhas de campo aí podem ir até para a lateral do sensor. Tá?
De novo, né, então os sensores não blindados não podem ser montados no mesmo nível do metal, né, então tem que ter um espaçamento mínimo aqui. Tá? Então, dependendo do equipamento que você está querendo monitorar, às vezes isso aqui não seja possível. Né? Então tá. O diâmetro da bombinha da sensora determina o espaçamento entre os sensores, né? Então também entre sensores eu tenho que ter uma distância, não posso colocar um sensor colado no outro, porque um campo eletromagnético pode, né, interferir no outro, como mostra essa figura aqui, né? Então aqui existe um espaçamento mínimo entre os dois sensores, aqui eles estão tão próximos que um campo pode interferir no do vizinho. Em relação ao alvo, né? Então a habilidade do sensor em detectar o alvo é determinado pelo quê? Pelo tipo de material, né, do alvo, pelo tamanho do alvo e pelo formato do alvo. Tá? Então aqui nós temos um exemplo dos sensores, né, comparando aí com o tipo com o material do alvo. Tá? Então, por exemplo, o aço doce, que é o padrão, né, quando os laboratórios, enfim, os fabricantes dos sensores constrói esses caras, eles têm que respeitar a norma e normalmente o alvo padrão é feito de aço doce, né? Então, se você olhar o manual, né, do sensor, esse cara aqui vai ser igual à distância operacional nominal, 1 vezes esse cara. Então, ao invés de aço doce, eu tiver, por exemplo, um material aí de cobre, né? Então, olha, percebe-se aí que a distância sensor aí já cai, né? Vamos pegar o bronze aqui, né? Ele cai aqui já pela metade. O cobre já cai um pouco abaixo da metade aí, né, da distância que ele pode detectar comparando aí com o nosso alvo padrão. Então, em relação ao alvo, né, o tamanho e o formato do alvo precisam ser considerados ao escolher um sensor um sensor indutivo. Os pontos a seguir devem ser usados como diretrizes gerais ao corrigir o tamanho e o formato do alvo. Então, alvos planos são preferíveis, né? Então, um alvo plano chegando na proximidade do sensor é mais fácil de ser detectado do que, por exemplo, vamos pensar numa latinha de alimentos, né? Que ela tem uma superfície arredondada. Né, a próxima linha já fala isso, né? Alvos arredondados podem reduzir a distância operacional. Materiais não ferrosos normalmente reduzem a distância operacional para todos os modelos de detecção de metal. Alvos menores que a face sensora normalmente reduzem a distância operacional. Alvos maiores que a face operacional podem aumentar a distância sensora. Chapas podem aumentar a distância operacional. Então, sempre levar em consideração esses critérios também na escolha de um sensor indutivo. Tá? Sensores indutivos seletivos, né, tem alguns que são preparados para que detectem especificamente um tipo de material metálico. Por exemplo, um sensor seletivo ferroso, ele detecta qualquer metal que contém ferro. Por exemplo, ele vai ignorar bronze, alumínio ou cobre. Ao passo que um sensor não ferroso, né, qualquer metal que não contém ferro, ele vai ignorar. Por exemplo, ele ignora o aço ou aços inoxidáveis que tenham, né, na sua composição ferro. Tá? Os sensores seletivos não ferrosos também permitem até 400% mais de faixa de detecção para materiais não ferrosos do que todos os modelos metálicos com sensor padrão. Não há fatores de correção, todos os metais não ferrosos são detectados na distância operacional nominal total. Né? Então, aqueles sensores indutivos já preparados, para ser de alguma forma seletivo, dependendo da sua aplicação, o que você quer controlar, talvez seja uma melhor escolha do que um sensor indutivo padrão, convencional. Geralmente, eles, por terem essa característica diferenciada, eles normalmente vão ter um custo maior. Como a gente teve easter lá no nosso sensor de tecnologia de contato, nossa chave de fim de curso, aqui a gente também tem a easter do sensor de indutivo. Né? Só relembrando o que seria easter basicamente, né, quando o alvo se aproxima do sensor, ele vai ser detectado aí, né, a uma certa distância operacional. Tá? Quando esse carinha aí, esse nosso alvo se afastar, né, ele vai ter uma pequena diferença, né, essa diferença, a qual, né, o sensor vai deixar de detectá-lo, ou seja, né, a distância que ele detecta é diferente da distância que ele deixa de detectar. Essa diferença, então, é chamada de esterese.
Tá? Frequência de comutação, então, relembrando, aí, recordando, né? Então é a velocidade máxima que o sensor emitirá, emitirá um sinal, enfim, que ele consegue detectar aí que tem um alvo ou não na proximidade dele. Né? Então, se eu girar essa roda aqui, por exemplo, a uma certa velocidade, eu vou ter uma velocidade máxima que eu posso rodar, que ele perceba que passou de um dente para o outro, né? Que houve um intervalo que não teve sensor, que não teve nenhum alvo no meio. Tá? Então, geralmente a frequência de computação de um sensor indutivo é superior ao comparando com os de tecnologia de contato. Considerações de instalação. Outro ponto importante para sensores indutivos, principalmente pela física de como ele funciona, o princípio físico. Então, algumas aplicações como solda, aquecimento por indução e outros, os campos eletromagnéticos elevados estão presentes. O circuito das proximidades pode ser alterado para aumentar a resistência aos efeitos desses campos eletromagnéticos. Então, obviamente, qualquer equipamento que gere de certa forma campos eletromagnéticos podem interferir nesse sensor. Então, pode interferir, termos medidas errôneas, por exemplo. Então, máquinas de soldas, aquelas soldas, você se lembra assim de soldas pontas, aquelas que são comuns, na fabricação de carroceria de carros, por exemplo, de veículos, que são aquelas funçõezinhas que pinçam e soltam uma corrente elevada. Nesse ponto de solda, naquele instante, um grande corrente circula naquele ponto e, por consequência, um campo eletromagnético é induzido ao redor desse evento. E isso aí, dependendo de como estiver instalado o meu sensor, ele pode sofrer uma influência. Esse gráfico aqui, por exemplo, é uma zona de segurança onde que eu posso instalar o meu sensor indutivo, capaz aí de não impactar na medida dele. Por exemplo, se eu tenho uma máquina lá que porventura gere uma corrente, ou absorva uma corrente de 20 mil amperes, 20 quiloamperes, eu tenho que pelo menos aí manter uma distância do meu sensor dessa corrente, desse ponto que está gerando essa corrente aqui, vamos ver, até entrar aqui na minha zona de segurança. Então, por exemplo, eu tenho que estar mantendo aqui 20, vamos ver aqui, pelo menos aí 25 milímetros aí de distância dessa fonte. Por quê? Porque pode impactar na própria medida. Então, quanto mais alto minha corrente aí, obviamente mais distante meu sensor vai ter que ficar dessa operação. Vantagens dos sensores indutivos incluem, não são afetados pela umidade, não são afetados pelos ambientes com poeiras ou sujos, obviamente poeiras não metálicas, não tem partes móveis, não tem desgaste mecânico, não depende de cor, ou seja, ele somente vai variar, vai detectar metal, não importa aí a cor, textura, enfim. Menor superfície dependente do que outras tecnologias. Algumas desvantagens, detectam somente a presença de alvos metálicos, então se eu puser um plástico, um vidro lá, ele não vai detectar. A amplitude operacional é menor do que outras tecnologias sensoras, então a distância que ele detecta, aí, comparando aí com outras tecnologias, é menor. Ele detecta objetos mais próximos. E, obviamente, podem ser afetados por campos eletromagnéticos externos. Algumas aplicações, então aqui um torno, aqui está no carrinho de deslocamento do torno, quando chega em uma certa posição, ele percebe aí na presença do metal. Aplicação de detectar se a peça está montada ou não montada, por exemplo, aqui uma bucha metálica, no interior de um pistão, uma linha de produção. Se um dos pistões aqui foi esquecido de montar esse anel, ele vai detectar aí, porque ele não vai sentir a presença desse anel aqui no interior do pistão. Também para verificar se a peça está defeituosa ou não. Aqui, por exemplo, são peças metálicas, que devem ser, a peça boa com um diâmetro
menor aqui na base. Aqui, né, uma peça ruim aqui, por exemplo, houve um diâmetro maior com metal. Então, se houve uma linha de produção que ele foi produzida, né, ele vai detectar pela proximidade do metal no sensor. Então eu proponho um exercício bem simples para vocês. Então imagine aí o gerente de uma linha de produção de carrocerias de automóveis está reclamando que está havendo um desalinhamento dos pontos de soldas no modelo do veículo X e que os demais modelos estão ok, estão perfeitos. As carrocerias são posicionadas através de sensores indutivos a 10 milímetros de distância. O que poderia estar acontecendo? Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Então é uma linha de produção de carros, né, de carrocerias, né, temos o modelo X, né, e o modelo Y. Então temos uma linha com dois modelos. Então eles estão entrando lá na área de solda, lá, então nossa solda pontas aqui com robôs, né, só que a carroceria tem que ser posicionada aqui num local, né, próximo do robô. E esse posicionamento aí é feito através de sensores indutivos. Você foi lá verificar, né, fazer uma análise, investigar o que poderia estar acontecendo, né? E o que vocês perceberam? Vocês com um multímetro, vocês verificaram, né, um amperímetro, vocês verificaram que o quê? Que para os modelos X, né, as soldas pontos lá que os robôs estavam inserindo aí consomem uma corrente de 20 kA, né? Talvez a estrutura seja diferente, enfim, a composição do metal da corrente seja diferente. E para os modelos Y aí, a corrente consumida é 10 kA. Né? Então, baseado nessas informações aqui, vocês como um técnico, né, sabendo de como funcionam os sensores indutivos, como que funciona a tecnologia por trás dele, vocês vão dar para o gerente aí de linha algumas opções do que poderia estar ocorrendo. Tá? Então eu peço que vocês, né, uma folhinha só, escrevam lá qual poderia ser a razão, né, desse desalinhamento. Tá? Então vocês aí, como um bom detetive, um Sherlock Holmes, né, vão lá verificar, né, e dar uma resposta para o gerente, o que pode ser feito, qual a solução, né? Então tá certo. Acredito que o problema dá todas as instruções. Para quem nunca viu uma solda a ponto, enfim, né, se tiver curiosidade, aqui também tem um endereço aqui de um vídeo aqui mostrando aí uma linha de produção utilizando robôs aí automatizados para fazer as soldas nas carrocerias. Tá certo? Obrigado e até a próxima aula.